Para você usar esse programa, eu preciso te mostrar como que você vai montar o arquivo de entrada, né? Senão você não vai conseguir gerar isso daqui. Então, olha só. Esse aqui é um arquivo .arp normal. Você que segue aqui o Entenda Genética já sabe utilizar já sabe montar esse arquivo, mas eu acho que eu não mostrei para você como fazer para incluir a matriz de distância geográfica. Então, aqui eu tenho um modelo de microsatélites. Aqui eu tenho a organização dos microsatélites, então, da genotipagem por população. E aí, aqui embaixo, então, a gente tem a estrutura de como você faz para montar um input de Mantel, tá? Aqui você coloca Mantel e aí ele vai entender, o programa vai entender, então, que você vai performar o teste de Mantel aqui. Logo em seguida, tem matriz size, que é o número de populações que você utiliza dentro do seu input. E o número de matrizes, ou seja, quantas matrizes você quer associar. Para o nosso exemplo, são duas. Eu quero associar a matriz de distância geográfica com a matriz de distância genética e verificar se efetivamente elas têm ou não uma associação entre elas, né? Mas o teste de Mantel que é feito dentro do Arlequim pode ser gerado até com 3 matrizes. Então, se você quiser colocar mais uma matriz aqui, não tem problema, pode colocar tranquilamente. Aí depois a gente vem com esse Y-matrix aqui, e esse Y-matrix, ele está nos falando sobre a matriz de distância genética, e aqui você pode colocar vários tipos de cálculo de matriz de distância genética. No manual do programa Arlequim é só você clicar lá, clicar é ótimo, você abrir o PDF, que ele vai te dar uma lista de matrizes de distância que ele gera, e aí você só coloca aqui aquela que você quer utilizar, o próprio programa já gera para você super tranquilo, tá bom? Logo, a gente vem aqui colocando as labels, né? Ou seja, o nome das nossas populações. Então, coloquei aqui quais as populações que eu tenho. E aí vem, então, a nossa matriz de distância geográfica. Essa matriz, gente, ó, é o seguinte, tá falando que a distância entre a população 1 aqui com a população 1 é 0. Mas isso é óbvio, né? Porque como é a população 1 com a população é 1 com ela mesma, por isso que é 0. Mas é só para vocês entenderem o que é essa matriz de distância geográfica par a par. Aí aqui, quando a gente vem para a população 2 comparada com a população 1, qual é a distância geográfica? 681 quilômetros. A população 2 comparada com a população 2, 0. Então, isso é uma matriz de distância geográfica par a par, e assim por diante. Eu vou comparar a população 3 com a população 1, com a população 2 e com a própria população 3, e tantas quantas você tiver. Nath, mas eu quero fazer o teste de Mantel para SNPs, para sequências, como que eu faço? Gente, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Uma vez que você aprende a fazer o input do Arlequim.arp, o modelo do teste de Mantel, eu quero te falar que não importa. Você vai conseguir fazer para todos os tipos de marcadores, porque a estrutura é a mesma. Por isso que eu falo, aprenda o fundamento que depois você consegue contribuir com outras pessoas, você consegue estabelecer conexões, estabelecer também parcerias com outros pesquisadores, porque quando você aprende o processo, tudo fica mais fácil, tá? Mas eu vou te mostrar, porque eu sei que você vai estar super curioso caso você esteja trabalhando com um desses marcadores para saber como é que é o modelo, né? Então, aqui a gente tem um modelo de sequências nucleares, e logo aqui embaixo, então, com a mesma estrutura, a gente tem o Mantel. Então, aqui novamente a estrutura do Mantel, qual é a distância que a gente vai utilizar, tudo, tá vendo? A mesma coisa, a mesma estrutura. E aí, o que que acontece? Para este exemplo aqui, eu tenho um teste de Mantel utilizando a distância geográfica logarítmica. Ou seja, eu apliquei o log lá naquela distância de quilômetros, né? Que a gente tem naturalmente que você faz. Você pode fazer isso numa planilha de Excel, aplica um log lá e a gente tem. Então, agora aqui, quando você observa, já não tem mais aquela distância em quilômetros, né? Que você olha aqui e observa o número bruto, né? Aqui a gente tinha um exemplo de 600, aqui já ficou 2,74, por quê? Porque eu apliquei o log. Então, essa aqui é a distância
geográfica com o log para que a gente faça, então, uma linearização dos nossos dados e faça as nossas análises com essa abordagem de acordo com Slatkin 93. Vou mostrar para você agora como isso é feito com os SNPs. Então, você vai montar o seu arquivo de entrada normal, como a gente já conversou aqui em outros momentos, e aqui você vai escrever novamente Mantel, o tamanho da sua matriz, ou seja, quantas populações você vai avaliar, o número de matrizes que você vai avaliar, nós avaliaremos duas, matriz de distância geográfica e matriz de distância genética. Qual é a distância genética que você escolheu? E sim, tem várias distâncias genéticas, é só olhar no manual do Arlequim. As labels que você tem, então quais são o nome dessas populações lá, o código delas, e aqui a distância geográfica para o teste de Mantel. E neste caso, eu não apliquei o log, então, digamos assim, que os dados estão cru em quilômetros sem log, né? E aí a gente tem essa distância par a par. Você precisa incluir isso para que o Arlequim consiga fazer a sua análise, tá?